Muita calma nessa hora, muita hora nessa calma. Eu sou o Felipe Barbosa, esse escritor apaixonado por fantasia e por filmes de horror. Ontem eu lancei um vídeo que já tinha sido pedido por muitos de vocês aqui do canal, indicando filmes de terror para quem tem medo de filmes de terror, filmes de horror mais leve para iniciantes. E hoje a gente vai fazer aqui exatamente o contrário. Hoje eu trouxe uma lista de 7 filmes de horror para quem tá com vontade de ficar sem dormir algumas noites. Gente, antes de começar esse vídeo, eu já aviso aqui que fazer essa lista foi muito difícil, porque enquanto eu não tive tanta dificuldade de colocar na lista do vídeo de ontem filmes que não eram assustadores, para escolher os filmes para esse top 7 aqui eu tive sim muita dificuldade, porque eu tenho certeza que ninguém aí nos comentários vai concordar 100% com a minha lista, assim como eu sei que eu não concordaria com a lista de nenhum de vocês, porque a questão do medo, gente, principalmente medo em filmes de terror, é muito relativa. Cada pessoa tem medo de uma coisa. Na hora do espectador sentir medo, não é somente o filme que influencia, mas também o dia em que a pessoa está assistindo, o estado emocional daquela pessoa. E com certeza uma coisa que faz diferença pra caramba é se você está assistindo esse filme numa sala de cinema ou na televisão da sua casa, ou pior, né, na telinha do seu celular. Então todas essas circunstâncias com certeza fazem com que a lista de filmes mais aterrorizantes de alguém seja completamente diferente da de todo mundo. Ainda assim, eu achei que valia a pena mesmo assim trazer aqui os filmes que na minha vida foram os que mais me traumatizaram quando eu assisti. Curte o vídeo aqui então para que ele seja bem recomendado no YouTube, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e ativa o sininho para receber as notificações. Bora lá então! Olha, se tem uma coisa que não dá pra gente deixar de falar quando falamos de filmes assustadores é da franquia Invocação do Mal, uma saga que, vez ou outra, eu tô sempre falando aqui no canal. Mas, na minha opinião, embora não seja um dos melhores filmes da saga, o filme mais assustador, que mais mete medo é Annabelle 2, A Criação do Mal. Alguns dos fãs da saga amaram esse filme, outros detestaram. Eu acho ele um filme muito bom, como eu disse, não é o melhor. É o filme que mais me deu medo, com certeza. O fato de eu assistir ele pela primeira vez num cinema fez muita parte disso. E talvez soma-se a isso um pouco o fato de que eu tenho medo da figura do demônio. Quando o demônio é usado para passar medo em filmes, isso sempre causa uns calafrios a mais em mim. No filme, a gente acompanha a história do casal Samuel e Esther Mullins, que em 1943 lamentaram a perda da sua filha de 7 anos que morreu atropelada. Aí 12 anos depois disso, esse casal abre a sua casa para abrigar ali uma freira, a irmã Charlotte, e as 6 meninas que estão sob os seus cuidados, que eram garotas de um orfanato que fechou. A gente vai acompanhar então a garotinha Janice, que é uma garota deficiente por consequência aí de paralisia infantil que ela teve no passado, e é aquele tipo de garota que mexe onde não devia, que mesmo tendo sido instruída pelos Sr. Mullins a não entrar ali num determinado quarto que pertenceu à filha deles, ela entra nesse quarto e dentro de um guarda-roupa que era para estar trancado, ela encontra uma estranha boneca de porcelana, que sabemos que é a boneca Annabelle, que vai liberar um demônio que vai perseguir as garotas ali na casa. Na minha opinião, então, de todos os filmes da saga Invocação do Mal, esse é o filme que mais consegue te botar medo. Eu não acho a boneca Annabelle em si tão aterrorizante, eu acho ela somente assim, com um visual sinistro, mas o demônio que age por trás dela, que tenta atacar as crianças, que aparece sempre assim, de relance no meio das sombras do filme, aquela ali é uma figura que com certeza já atormentou alguns dos meus pesadelos. Inclusive, num dos primeiros vídeos aqui do canal, eu conto um pouquinho das minhas experiências com o medo desse demônio aí. Inclusive eu batizei ele, dei pra ele o nome de Rogério, que era um nome assim, mais íntimo, né, pra eu poder chamar ele pelo nome e perder esse trauma aí que eu componho. E sim, eu estou falando do remake. Muitos de vocês, fãs de terror, devem conhecer aí o icônico Evil Dead, né, aquele clássico slasher de 1981, que ganhou um remake aí, que na verdade podemos dizer que é uma adaptação, num estilo bem diferente na última década. A gente acompanha a jovem Mia, que é uma garota viciada em drogas, que está tentando ali se livrar dos seus vícios e também vencer os seus demônios interiores. Então, para isso, ela vai com seu irmão e com um grupo de amigos para uma cabana no meio da mata, onde ela vai ter que vencer os seus demônios exteriores. Senhor do céu, que piada ruim. Quando os jovens chegam ali na cabana, eles percebem que ela foi invadida e no porão eles encontram uma espécie de altar. Um altar rodeado por animais mumificados com um livro dos mortos aberto ali que invoca presenças demoníacas para
acabando. A presença desse mal então vai possuir os jovens ali, até que somente um vai ser deixado para lutar para a sobrevivência. Galera, é o seguinte, apesar de muita gente criticar o roteiro desse filme e dizer que ele não chega aos pés do original, eu acho que é importante a gente reconhecer que são dois filmes com propósitos completamente diferentes. O Evil Dead original, ele era aquele tipo de filme assim, que foi um clássico slasher porque era tosco. A gente abraça aquela tosqueira e a gente ama, eu gosto bastante do filme. E enquanto isso, aqui nesse remake, por mais que tenha alguns probleminhas também no roteiro, principalmente no final, sim, a proposta do diretor era completamente diferente. Era fazer um filme que fosse visualmente impactante e amedrontador. E o mais massa, o mais interessante é que o diretor consegue fazer isso sem o uso da computação gráfica. A maioria de tudo que ele faz ali são efeitos práticos. E conseguir um filme assustador através de efeitos práticos é um feito que, na minha opinião, merece muito reconhecimento. Então vocês vão ver que a maquiagem ali no filme, o uso de sangue falso, o uso de próteses de partes do corpo humano, tudo é usado exageradamente. A atriz principal do filme, ela chegou a ser enterrada viva para as gravações. Esse filme merece crédito sim pelos seus feitos e eu acho que ele merece o seu lugar aqui na lista. Em terceiro lugar, nós temos aqui um filme que por muito tempo levou o título de filme mais assustador de todos os tempos. Você pode talvez nunca ter assistido, mas você com certeza já ouviu falar do clássico O Exorcista. Basicamente, o filme conta a história de uma atriz que percebe que a sua filha de somente 12 anos está apresentando alguns comportamentos estranhos e sobrenaturais, até que ela é convencida que a menina foi possuída por um demônio. Ela recorre então à ajuda de um padre, que também é psiquiatra, que depois de analisar o caso e perceber que é uma possessão realmente séria, ele vai recorrer a outro padre que é especializado em exorcismos. Uma coisa que é interessante ressaltar é que quando esse filme foi lançado lá em 1973, ele ganhou muita atenção porque ele era quase baseado em fatos reais. Todo mundo sabia que a história da garota realmente não tinha acontecido, mas era baseado em artigos de jornal da década de 40 sobre um garoto que realmente teria sido possuído e passado por todas aquelas experiências mostradas no filme. Então o filme gerava muita atenção da população curiosa que acreditava nessas coisas. E assim, gente, pode parecer um pouco incoerente eu colocar O Exorcista numa lista de filmes mais assustadores, sendo que todos nós sabemos e temos que compreender que, assim como vários filmes de terror que se utilizavam de efeitos práticos, O Exorcista é um filme que envelheceu e que hoje em dia, se você assistir às cenas da garota torcendo o pescoço, do vômito verde e tudo mais, é possível que ele vá te tirar mais risadas do que sustos, porque isso acontece no gênero do horror. O horror é um gênero que muitas vezes envelhece mal e coisas que antigamente davam medo, hoje em dia às vezes nos fazem rir. Mas o filme com certeza ganha uns pontinhos aqui na lista porque, como na época ele foi um filme que amedrontou o público, ele influenciou bastante o desenvolvimento do gênero no cinema, e foi a partir daí que ele deu para as pessoas a noção do que era assustador. Foi a partir de O Exorcista que as pessoas começaram a ter medo desses conceitos no cinema. Então uma coisa que é muito interessante você parar para pensar: você pode não sentir medo quando você assiste O Exorcista, mas você sente medo de outros filmes de terror porque O Exorcista existiu, porque foi ele que influenciou vários conceitos aí que foram usados repetidas vezes em vários filmes, desde filmes não só de possessão demoníaca, mas também filmes de poltergeist, filmes de casas mal assombradas. Tudo que envolve esse gênero depois dos anos 70 teve a sua influência ali. É muito interessante lembrar que O Exorcista foi o primeiro filme de terror a ganhar o Oscar. Ele foi o filme de horror mais lucrativo da história até 2017, quando foi lançado o quarto filme aqui da lista, que é It, a Coisa. Eu não preciso nem falar muito de It, a Coisa. Todo mundo aqui no canal já me viu falando diversas vezes sobre ele. Todo mundo sabe que é o meu livro predileto do Stephen King e que eu acho que o filme de 2017 é excelente, um dos melhores filmes de terror da história. E assim, a grande questão é que eu pessoalmente não sinto medo assistindo It, a Coisa. Eu não consigo achar que é um filme assustador, mas eu coloquei ele aqui na lista por duas razões. Primeira, se você não sente medo de It, a Coisa, é porque provavelmente você não tem trauma com palhaços. Faça a experiência de assistir o filme com um amigo ou conhecido seu que tenha medo de palhaços na vida real. Gente, ver uma pessoa que tem medo de palhaços assistindo It, a Coisa, eu já tive essa experiência e assim, você fica com dó da pessoa. E assim, isso se deve ao segundo ponto que eu quero pontuar aqui,
que, por mais que eu não ache que é um filme extremamente assustador, eu acho que o filme traz a construção de um dos personagens mais assustadores da história do cinema. Todo o trabalho de atuação do Bill Skarsgård pra fazer o Pennywise, gente, até hoje o trabalho daquele cara me impressiona. Eu acho a atuação dele muito foda. Por mais que o CGI estrague em alguns momentos, as cenas em que ele está simplesmente maquiado de Pennywise e encara aqueles garotos, a composição que ele faz na voz, nos seus trejeitos, eu acho que é um personagem completo e merecia um lugar aqui nessa lista. Enfim, eu me empolguei tanto falando de Pennywise que eu nem dei a sinopse aqui. Caso você nunca tenha assistido It a Coisa, você vai acompanhar ali um grupo de 7 amigos no melhor estilo anos 80 que vão ter que enfrentar uma entidade milenar que se esconde ali no subterrâneo da cidade deles, que se disfarça sob a forma de um palhaço chamado Pennywise. Então é isso, galera. Quer você tenha medo do Pennywise ou não, você precisa concordar comigo que ele é um personagem ameaçador. Mesmo que você não sinta medo vendo ele na tela, você sabe que se você encontrasse ele na vida real, lascou pra ti, meu filho. E é uma pena que o It Capítulo 2 realmente não tenha feito jus ao que foi o primeiro filme. O quinto filme aqui da lista é um filme que eu só fui conhecer recentemente e ainda não tivemos oportunidade de falar dele aqui no canal. É o filme REC, ou REC, depende de como você quer pronunciar, onde nós acompanhamos a repórter Angela Vidal, que comanda um programa de televisão chamado Enquanto Você Dorme, que possui o foco em acontecimentos noturnos. Juntamente com o seu operador de câmera, então, ela inicia ali uma reportagem que vai acompanhar um grupo de bombeiros de Barcelona durante a noite. Eles acompanham esses bombeiros, então, numa tarefa deles durante a madrugada, onde eles têm que ir até um condomínio para supostamente salvar uma senhora que está presa no apartamento, gritando ali e deixando os vizinhos assustados. Só que quando eles chegam lá, todo mundo se depara com a mulher tendo uma infecção raivosa enquanto eles ficam presos dentro do edifício para que aquela suposta doença não se espalhe e contamine outras pessoas. E assim, a partir daqui a equipe de filmagem vai registrar tudo ali pra gente no melhor estilo found footage, enquanto eles tentam salvar suas próprias vidas. Gente, é um filme recheado de jumpscare. Esse filme aqui ele te dá medo na base do susto, ele bebe muito da fonte de A Bruxa de Blair. Se você é fã aí dos Atividades Paranormais da vida, por mais toscos que eles estejam e não assistiu o REC ainda, assista. Ele é aquele found footage que te faz mergulhar na história e fica tenso o tempo todo. Você morre de medo toda vez que a câmera vira para um lado e filma algum corredor. Eu não tive a oportunidade ainda de assistir as sequências. Dizem que o REC 2 é o mais assustador de todos. Se você já assistiu aí, me diz qual deles você acha o mais assustador. Em sexto lugar, nós temos um filme que eu considero até subestimado, porque muita gente não fala dele, tem uma galera que acha que ele não é tão bom, mas eu acho que ele é um filme de horror que vale a pena. A Entidade. Nesse filme a gente acompanha um escritor de romances policiais que decide se mudar com a sua família. E lá na sua antiga casa no sótão, ele encontra antigos rolos de filme que mostram ali vídeos caseiros de pessoas sendo mortas. O cara fica muito intrigado, né, com o que aqueles vídeos, aquelas filmagens representam, e ele percebe que tem um estranho símbolo que aparece em todas as gravações. A partir daí, então, ele e a sua família vão ser atormentados por um ser maligno e estarão correndo risco de morte. Eu acho que não é um spoiler eu contar aqui qual é a criatura que está assombrando essa família, né? Até porque eu preciso falar dela porque ela é o motivo pelo qual eu coloco o filme aqui nessa lista de filmes mais assustadores. Eles são assustados pelo Mr. Bug, que pelo próprio nome Mr. Bug, né, vindo ali possivelmente de Boogeyman, a gente entende que ele seria uma variação do bicho papão, uma forma mais mística e mais ancestral dele. Gente, eu acho o visual dessa entidade de arrepiar. Os momentos em que ele tem aparições ali no filme realmente me assustaram. Pode ter influência pelo fato de que eu ainda era adolescente quando eu assisti. Eu fui assistir com os amigos da escola na época em que ele saiu no cinema. Então assim, assistir filmes de terror no cinema sempre faz com que a experiência seja mais assustadora. Mas eu acho que assim, embora não seja um filme excelente, estupendo, e embora você possa às vezes não sentir tanto medo dele durante a execução do longa, é aquele tipo de filme que o final te deixa impactado e que você sai do filme pensando nele. Eu já conversei com muitas pessoas sobre esse filme e todas elas dizem a mesma coisa, que às vezes não sentiram tanto medo durante o filme, mas que depois da noite, quando foram dormir, apagaram as luzes e fecharam os olhos, ficaram pensando ali na entidade, ficaram pensando na história, e vez ou outra, quando abriam os olhos e olhavam ali para as sombras do quarto, chegavam a ver algumas coisas esquisitas. E esse tipo de filme que fica na sua cabeça quando você vai dormir, às vezes é o pior tipo de todos. Por fim, nós chegamos no sétimo lugar aqui da lista, e embora isso aqui não
tenha sido um ranking, porque eu não coloquei os filmes aqui do pior pro melhor, eu deixei o melhor pro final, eu deixei o filme mais assustador para o final. Na minha opinião, é o filme mais perturbador e assustador que eu já vi na vida, e é o recente clássico Hereditário. Pra quem nunca assistiu esse filme, a gente acompanha ali a família Graham, que sofre com a morte da sua matriarca, a avó materna da família, e depois da morte da mulher, eles começam a desvendar algumas coisas sobre ela e a também ter algumas experiências sobrenaturais. É muito difícil falar do que acontece em Hereditário sem dar spoilers do filme, mas vamos dizer assim, que a sombra dessa avó e as coisas que ela fazia em vida vão exercer influências ali sobre essa família, principalmente na filha mais jovem do casal, que é a Charlie, que tinha uma relação, uma conexão profunda com a avó e vai sofrer consequências severas na sua vida por causa disso. Gente, o filme é do brilhante diretor Ari Aster, que ganhou destaque com esse filme e depois com Midsommar. Todo mundo sabe que o Ari Aster, ele é especialista em te deixar perturbado. Mas assim, enquanto o segundo filme dele, Midsommar, ele é muito perturbador, né? Ele te deixa chocado com as imagens. Eu não acho que o Midsommar é assustador. Eu dou esse título pra Hereditário. Eu acho que Hereditário ele consegue ser as duas coisas. Em grande parte do filme, na sua grande maioria, na verdade, ele não dá susto, ele não dá medo, mas ele é um filme perturbador, sim. Ele te deixa perturbado e impactado com as coisas que acontecem. Você sente agonia em alguns momentos. Tem algumas cenas em que você meio que revira o estômago. Mas assim, quando ele tá chegando no final dele, depois de quase 2 horas de filme, que você já ficou tenso, em que você tá naquela depressão já, o filme começa a ser assustador numas cenas que eu acho fantásticas. Tem algumas cenas específicas em que os personagens estão assustados e figuras ameaçadoras aparecem atrás deles, e você, espectador, tá vendo aquelas figuras, mas eles não estão vendo. Então você dá vontade de sacudir aqueles personagens e falar: olha, tá atrás de você, você vai morrer, cara. Nas últimas cenas do filme, o diretor chega inclusive a usar alguns poucos jumpscares ali, mas sem ser jumpscare gratuito. Ele usa alguns jumpscares que funcionam, e o final como um todo te deixa muito impactado. Se você é amante de terror e tem acompanhado os filmes que lançaram aí nos últimos anos, com certeza você já assistiu esse aqui. Se você ainda não assistiu Hereditário, meu filho, assista. É um dos melhores filmes de terror de todos os tempos e é uma indicação excelente para qualquer um que não tenha um psicológico muito fraco. Galera, é isso então. Muito obrigado por assistirem esse vídeo até aqui. Deixem aí nos seus comentários quais os filmes que vocês colocariam nessa lista. Eu tenho certeza que serão muito diferentes dos meus, mas vamos todos aí lembrar de ter respeito com todos os coleguinhas e comigo aí nos comentários. Então coloca aí suas opiniões. Muito obrigado pela companhia. Um beijo e tchau!